Uma criança de 4 anos foi encontrada dentro de um poço de cabeça para baixo e tinha uma camisinha do lado. Mas agora a família toda tá brigando, porque de quem foi a culpa? A Esther tinha 4 anos e ela tinha outros 3 irmãos. Um irmão de 7 anos, que é especial, grava essa informação que você vai precisar dela. Um de 9 e um de 11. Isso aconteceu agora na segunda-feira. A mãe dela estava desde 11 horas da manhã de uma segunda-feira bebendo com os amigos em casa. Entre esses amigos tinha uma pessoa que se chamava Fernando, que era o vizinho dela. Grava esse nome porque você também vai precisar dele. A mãe da Esther ficou bebendo de 11 da manhã até 4h30 da tarde. Foi nesse horário que a filha dela desapareceu. E ela só percebeu 2 horas depois. Quando ela deu falta da criança, ela foi até um campinho que era a meio quilômetro da casa dela para ver se a criança estava ali, porque ela costumava ficar ali com os outros 3 irmãos. E aí, o garotinho de 7 anos veio até ela e disse, lembrando de quê? Que ele era especial, lembra que eu te falei? Esse garoto estava responsável por uma criança de 4 anos. O garotinho especial disse pra ela, mamãe, veio um homem aqui, esse homem mora naquela casa ali. Ele pegou a Esther pelo braço, ela mordeu ele, aí o que ele fez? Pegou ela pela cintura e colocou ela dentro de um saco e foi embora. Só que a mãe da criança não acreditou nisso. E aí eles começaram a procurar, até que veio outro irmão e confirmou a história. Deu fé. Então ela foi lá na casa desse indivíduo para ver se a criança estava lá. Ela pediu para entrar e quando ela chegou na porta, ele disse que ia deixar ela entrar. Só que a mulher dele não estava muito bem, então pediu para aguardar um pouco. Ela ficou do lado de fora aguardando e depois entrou. Ela viu a casa toda e disse que a casa estava toda arrumada. Só teve um quarto que ela não entrou. Até porque ele não quis e ela também não quis, porque era um quarto com artigos religiosos da religião desse homem. E aí ela não quis entrar e foi embora. Nessa altura, a população já estava desesperada atrás da menina Esther. Depois disso, eles voltaram lá na casa desse homem, que inclusive o Fernando, que estava bebendo junto com a mãe da criança, morava nessa casa junto com esse cara. E eles acharam a pequena Esther dentro do poço, de cabeça para baixo, já sem vida. E quando o tio dela tirou ela, suspendeu ela pelos pés, ele viu o rosto dela e ele quase desmaiou, porque ela estava com um calombo tão grande no rosto que ela estava totalmente desfigurada. Ela tinha tomado uma paulada na cabeça para desviver. Não se sabe se aquela criança foi jogada naquele poço viva ou não. Não se sabe o quanto aquela criança chorou e sofreu e pediu a ajuda da mãe. Só que a mãe estava onde? Estava com o Fernando dentro de casa, com o som alto, bebendo, numa segunda-feira, de 11 às 4 da tarde. Mas Lia, cadê o pai da criança? O pai da criança estava na Paraíba, outro estado, porque ele trabalha em construção. Então ele estava numa segunda-feira trabalhando para sustentar a sua família. Aí apareceu a tia da criança, que é irmã do pai. Foi aí que começou a confusão. Porque a mãe estava deixando as crianças na responsabilidade delas mesmas. Por exemplo, fica aí com seu irmão. Agora, como que você deixa uma criança de 4 anos na responsabilidade de uma criança de 7 e ainda especial? Só que isso já tinha acontecido antes, porque uma vez a tia da criança, ela passou pelo campinho 10 horas da noite e viu a criança de 4 anos brincando ali sozinha. O que ela fez? Pegou a criança pelo braço e foi reclamar com a mãe da criança. E por isso ficou. Aí ela falou com o irmão dela, que é o pai da criança. Só que aí a mãe da criança não gostou e começou uma confusão porque ela estava querendo falar mal e querer jogar o marido contra ela e tal. No final das contas, não deu em nada. Só que agora o tempo passou e tinha 2 pessoas que já estavam acompanhando essas crianças ficarem ao léu. Que era quem? As pessoas que moravam na frente do campo, que era o Fernando, que estava bebendo junto com a mãe da criança dentro da casa dela, e o Fabiano, que era a outra pessoa que morava ali também. Eles se aproveitaram do momento de distração, que a mãe da criança já estava mais para lá do que para cá. Pegaram a criança, acertaram a cabeça da criança e não se sabe ainda se eles fizeram algo a mais. Só que quando ela foi encontrada, tinha umas roupas queimadas. Ela estava somente de blusa, não tinha nada na parte de baixo. Ela tinha defecado. Então ela fez cocô, o que é um sinal muito negativo. E do lado da caixa d'água, do poço, tinha uma camisinha que já tinha sido usada.
Então, assim, eu não acho que eles iam pegar a criança simplesmente para dar uma cacetada na cabeça dela e desviver. Esse crime já foi tramado há muito tempo, porque o pai da criança disse que conhece esses elementos. Ele disse que uma vez ele estava, né, no dia que ele não estava trabalhando, ele estava ali na cidade e ele estava na frente da casa dele quando esse elemento, esse mau elemento passou. Quando o mau elemento passou, o mau elemento ficou encarando as crianças com a cara feia. Aí o pai o que fez? Catou as crianças e botou pra dentro de casa. Então, eles já tinham reparado que essas crianças viviam largadas. A dor da mãe é muito grande, você não pode falar assim. Verdade tem que ser dita para que isso não aconteça. Não tem essa de, ai, são 3 irmãos, são 4 irmãos, um cuida do outro. Criança que todo mundo cuida, ninguém cuida. E aí acontece isso daí. Só que a tia falou, poxa, isso foi falta de responsabilidade dela. Ela pode estar sofrendo, mas foi falta de responsabilidade dela. E aí ela não gostou e elas começaram a brigar as duas na frente da delegacia. Resumo da história. A cidade tá chocada, tá abalada. Eles ficaram com tanta raiva que destruíram a casa dos 2 suspeitos. Só que eles destruíram a casa dos 2 suspeitos antes da polícia ir lá e fazer a perícia, o que dificultou pra caramba. Eu entendo que a gente fica com raiva, a gente perde a cabeça, quer fazer justiça, quer fazer pagar. Por quê? Porque se a gente for esperar da justiça, a coisa pode ficar complicada. Até porque o Fernando, que estava na casa da mãe da criança, bebendo com ela, ele já tem muitas passagens pela polícia. E ele agora tá solto. Então se ele tem tantas passagens pela polícia e ele tá solto, a responsabilidade é de quem? Pois é, por isso que as pessoas foram lá querer fazer justiça com as próprias mãos, mas acabaram atrapalhando a investigação. É um caso que ainda vão ter outras notícias, então vamos aguardar as atualizações. Minhas condolências, meus sentimentos a todos. Beijos, me segue e tchau!